Opa, meu nome é Reply e eu participei secretamente da Game Jam do Phelps. E esse vídeo vai ser um diário contando como foi minha experiência. Tudo começou com a Ariel. Ariel é um inscrito como você, que comenta nos meus vídeos de vez em quando e apoia o canal. Ele falou, inscrições pra Felpodian. E daí o Ícaro Correia comentou embaixo. O próprio Phelps falou que não precisa programar, porque as equipes são selecionadas em roteiro, arte, essas coisas separadas. E aí eu pensei, ok, por que não? Aí eu fui perguntar pra um amigo se ele queria programar um jogo. Ele disse não, nem Fui perguntar pra outro que disse, não, tô de boa. E fui perguntar pra outro se ele queria fazer música e ele disse, não, tô tranquilo. Então, já eram 22 horas da noite do último dia pra se inscrever, 13 de fevereiro. Aí, eu perguntei pra Liv, sem esperança nenhuma dela aceitar. Porque, entre a gente, eu sou uma pessoa prática. Eu fui perguntando na ordem que eu achei que aceitariam. A Liv é minha amiga, tem 5 anos. Ela estuda, trabalha e ela me ajuda a configurar as lives todas as vezes que desconfigura. E ela também passa dinheiro pras pessoas pra não ter que passar o meu nome pra essas pessoas que eu não conheço. E ela me dá apoio emocional, ou seja, uma amiga 10/10, mas muito ocupada. Então, no meio de um assunto bem casual, que eu não vou dizer qual era, eu mandei, hey, você quer participar de uma Game Jam comigo? Você tem 1 hora pra decidir, literalmente. E ela respondeu, cara, bora, qual Game Jam? E eu respondi, do Phelps. E ela respondeu, oh. E aí, eu comecei a dar problema pra ela. Você vai ter que escrever a gente, tipo, bem rápido. Me manda o link pra eu dar uma bisoiada. Vou mandar, só tem até meia-noite. Pode entrar mais gente na equipe depois. E ela já dizendo que aceitava sem dizer. Tá, terei minha oportunidade de voltar pro Godot. Minha Gold. Eba, inscreve nós. Que susto. Você tem anos. Calma, véi. E assim, eu gostaria de reclamar disso daí, porque isso me deu uma crise desnecessária também. Essa função do site de falar a nossa idade assim na cara, tá ligado? Aí eu, tenho. A nossa equipe pode se chamar Suki? Tô brincando. Pode. Então vai ser Sukis. E aí eu fiz a regra obrigatória de todo o design. Regra básica. A única pergunta que importa. O design que você fez parece uma ou uma... Eu olhei pro meu design. Meu Deus, parece. Sukis. Não, não. SS não. Meu Deus, que ideia Vamos lá, vai ser Suki o nome então? Aí eu, o nome é difícil de escolher, escolhe metade do nome aí. Cara, é verdade, vou criar como privada. Quer pegar uma foto pra usar também? Gato Gordinho, o nome do time. Meu Deus, Gato Gordinho tá show. É um bom nome, vai, eba. E é um ótimo nome. Gato Gordinho é um jeito secreto que as pessoas comentam aqui no canal pra falar que elas estão muito tempo aqui e que elas viram alguns vídeos específicos em que eu pedi pra elas comentarem isso. É um jeito da gente se reconhecer pelos comentários até com gente que tem conta nova. E foi assim que foi escolhido o nome da nossa equipe. O que acontece? A gente tinha uma pessoa pra escrever e desenhar, uma pessoa pra programar, mas não tinha música. Então, a Liv chamou o amigo dela, o Éder. Eu não cheguei muito a conhecer ele, mas eu sei que é uma pessoa bem legal. Aí, eu resolvi ocultar minha participação de todos, porque tinha essa regra aqui, manipulação de votos. Eu fiquei com medo de ser desclassificada, porque assim, vocês podem ser tipo 300 pessoas que vão realmente me dar atenção, mas são 300 pessoas muito motivadas. Então, se vocês soubessem que eu tô em alguma competição, talvez vocês fizessem um esforço descomunal e não fossem muito justos sobre a qualidade do meu jogo, porque vocês gostam muito de mim e eu queria concorrer justamente. Enquanto isso, eu e a Liv fomos cal e ela escreveu isso. Assim, vou ser sincero, Reply. De programação eu não tenho muita coisa de letra, mas eu tenho força de vontade e Undertale me mostrou que só isso basta. Tirando a parte da brincadeira, eu acredito que consigo. Perfeito. Entre a gente, ela não sabe, mas eu mesma não tava muito determinada não. Mas ao ver ela determinada, isso me motivou a fazer o meu melhor. Não só por mim, mas por ela também. E aí eu soube que meu tio morreu. Dia 14, 15 e 16. Do dia 14 ao 16 a gente não fez nada. Primeiro, por estar esperando o tema da Game Jam. Não tinha como adiantar as coisas. Depois, porque eu tinha que resolver as coisas de papelada e velório e essas coisas. Meu tio morreu sem filhos, sem esposa. Então, eu e os meus outros tios e primos tínhamos que resolver um monte de coisa. Eu acabei herdando uma caixa de puzzles de madeira, porque eu poderia usar eles em atividades pedagógicas. E isso, de certa forma, colocou pequenas peças de madeira bem no fundo da minha mente. À noite, foi revelado que o tema seria carimbo, e eu fui dormir sem saber disso, mas eu fiquei sonhando naquela noite com pequenas peças de madeira. Dia 17. Eu medito de manhã, desde que eu assisti Twin Peaks e pesquisei mais um pouco sobre o criador da obra. Em minha meditação, um pouquinho depois de acabar, me veio um pensamento engraçado sobre a palavra carimbo. Caso uma pessoa escrevesse bem rápido ou tivesse dislexia, essa palavra podia ser lida como carinho e vice-versa. Isso me fez pensar que engraçadinho seria se alguém não entendesse direito algo tão gentil, como no fim de uma carta escrita com carinho e a pessoa lesse com carimbo. E eu contei pro time. Outra coisa que eu sempre falo
falo aqui no canal é uma regra pela qual eu tento viver, que é muito bom você fazer aquilo que você pode com aquilo que você tem. Eu não tenho habilidades em 3D, mas eu desenvolvi por uma significativa quantidade de anos um trabalho razoável em 2D, o que fez o caminho de uma visual novel ou de um jogo top view mais focado em diálogos o caminho mais fácil, e puzzles ocasionais se fosse possível. Eu amo puzzles. Eu não vou dizer que eu sou rainha dos puzzles, até porque eu tive uma lição de humildade muito grande há alguns anos, como a maioria, e me frustrei bastante com o jogo The Witness. Mas apesar de eu não ser boa em resolver todos, eu gosto muito de puzzles, e eu sempre tive um carinho enorme por quebra-cabeças físicos, em grande parte graças ao meu tio que tinha partido, onde ele passava horas mostrando a coleção e ensinando como resolver. Então, não era como se eu tivesse criado um caminho, mas era como se fosse um caminho que já tivesse sido feito pra mim. Afinal, é uma game jam, não era exatamente um momento de praticar, até porque o pessoal que estava trabalhando comigo precisaria que eu fizesse o trabalho de escrita primeiro para que eles pudessem fazer as partes deles com mais propriedade. Então, depois de escrever um roteiro pro canal e alinhar com o pessoal essas ideias, eu comecei a colocar a mão na massa e pensar. Uma coisa muito complicada do luto é que ele espera você ficar quieto pra agir, como um covarde mesmo. Ao contrário da crença popular, pra mim o sofrimento sempre envenena a criatividade, pois enquanto eu tô sofrendo, eu paraliso, consigo externar pequenas coisas, mas é só depois de parar de sofrer e processar o sofrimento que eu consigo criar. Quando eu fui comer, ainda paralisada, eu encontrei com a minha tia e elogiei que ela tava de roupa vermelha, pois naquele dia era Ano Novo Chinês. Uma brincadeirinha, enquanto eu comia ravioli, porque eu também não tava usando nem tesouras nem facas no dia. E eu comentei pra ela o que eu tava fazendo. Primeiro, eu precisei explicar o que era uma game jam, né? Ela tem 70 anos e não é gamer, radical. Mas depois, quando chegou na parte do tema, ela olhou, pensou e falou: talvez você pudesse pensar que carimbos não são só marcas, são cópias, né? Tudo bem que tem os de laser, que são muito bons, mas todo carimbo é uma cópia que repete algo original. É a cópia de algo que foi feito em uma essência que tá em algum lugar por aí. Aí eu dei um beijo nela, agradeci e subi pra pensar e falar isso também pros meus amigos. A partir daí eu comecei a pesquisar referências do que eu queria e de coisas que ficaram um pouco bagunçadas, mas eu vou tentar explicar do melhor modo que eu puder. Durante a madrugada do dia 17 eu fiquei escrevendo um pouco mais do cerne da história, pensando nas cenas que seriam combinatórios de carimbo, temática de ex-libris, que é um tipo de carimbo muito específico. Já era uma pesquisa que eu tinha antes, porque isso ia ser um vídeo pro canal, mas acabou não acontecendo, porque eu comprei o tamanho de borracha errado, acabou meu dinheiro e nunca aconteceu. Falando nisso, se alguém quiser comprar uma borracha, eu tenho 40 pacotes de mini borrachas, que não servem pra esculpir. De qualquer forma, a gente ajustou mais algumas coisas, enquanto a Eder testou umas composições de música. Dia 18, eu e Lívia acordamos cedo. Tá, não foi tão cedo. Mas nesse tempo, a gente ajeitou o game design no sentido de alinhar as mecânicas que a gente ia ter. A gente inicialmente ia fazer um top view como RPG Maker e com um sistema de point and click pros carimbos nesse top view. Mas a gente percebeu que tudo poderia ser point and click com a visual novel e que a gente não tinha tempo de fazer o top view também, porque era uma game jam. Então, pra ela poder ir programando, eu fiz uns placeholders aqui. Eu juro que eu gosto da Liv e eu não queria deixar ela cega. E eu não quero deixar vocês cegos, mas eu automaticamente escolho cores saturadas por impulso. É muito mais forte do que eu. Ela me explicou, enquanto isso, algumas coisas de programação que eu não entendi. Mas o que eu entendi é que ia dar pra fazer pet no gato. E isso me fez muito feliz. Então, eu só finalizei de gravar o vídeo da semana e encaminhei pro editor. Esse mesmo que tá editando agora. Oi, Grívio! Então, eu comprei uma flor. Eu decidi que eu queria que os carimbos tivessem texturas que se correlacionassem com o que eles representavam. E eu poderia, logicamente, emular. Mas se a gente tá fazendo algo, a gente tem que tentar o nosso melhor. E o meu melhor era tentar fazer texturas realistas e únicas para sobreposições. Dia 19. Então, comecei a colocar a mão na massa hoje. Fui recolhendo conceitos e pensando no que eu queria dizer. É hoje que geralmente bate a insegurança de um projeto. E eu vou falar pra vocês. É um sentimento horrível. Dá vontade de enfiar pregos nos olhos de tanto desespero de ser julgado que dá quando você coloca o seu coração nas coisas. Porque tudo que você escreve parece óbvio e bobo. E é preciso racionalizar muito e respirar fundo, pensando que é óbvio e bobo pra você. Porque foi você que pensou nisso, mas que não vai ser necessariamente óbvio e bobo pros outros. A menos que seja a sua intenção ser óbvio e bobo também. Não tem nada de errado em ser óbvio e bobo. Essa é a parte menos divertida de qualquer trabalho criativo. É o momento em que você tem que enfrentar os seus monstros de frente, senão você nunca vai fazer nada que signifique algo de verdade pra você. É muito fácil se convencer de que o que você faz é irrelevante. Até porque existem vários filósofos que vão te apoiar nisso. Mas isso nunca vai ser verdade, pelo menos pra mim. Porque você tem a capacidade de fazer as coisas como você. O que você faz com o seu
seu eu, de verdade, honesto, só poderia sair do combinatório fatorial de possibilidades que trouxeram você até aqui e suas múltiplas escolhas. Nunca vai existir alguém que vai escolher exatamente as mesmas palavras que você, mesmo que seja pra contar a mesma história. E se você não fizer as suas histórias, elas nunca vão existir. E pra você, isso pode não ser relevante, porque você pode estar pensando no fim das coisas, mas essas histórias podem ser relevantes pra alguém. E é muito importante ter coragem e saber que às vezes o seu maior medo é o seu espelho. Eu morria de medo de contar as minhas histórias, porque eu achava que elas não eram importantes pra ninguém. E hoje em dia, eu sou obrigada factualmente a reconhecer que foi importante pra muita gente. E enquanto eu escrevo isso, eu tô com muito medo mesmo do julgamento de gente cruel que eu não conheço. E tô aproveitando esse momento de escrita pra respirar. O que me mantém firme e sempre vai me manter é saber que assim que eu passar por esse extremo desconforto, vem a felicidade de colocar algo único no mundo. Analogia engraçada, né? Pode ser algo ruim, pode ser algo bom. O que importa é que eu fiz com todo o meu esforço e amor. E, se eu der sorte, alguém vai gostar. Ter amigos interessados nesses casos é uma bênção. Assim como ter amigos que não se importam com o que você faz, pode ser uma maldição em coisas assim. Se você não tem amigos interessados no que você tá fazendo, eles podem ser seus amigos, mas é melhor que você não compartilhe suas ideias. Vai por mim, porque eles podem acabar te desestimulando sem querer. Eu tenho muita sorte e o privilégio de ter conhecido a Liv 5 anos atrás, e que a gente tenha desenvolvido uma amizade forte o suficiente pra fazer algo juntas, e que ela me incentive tanto, porque ideias em estágio inicial são muito frágeis. Um comentário negativo de alguém que você se importa pode sim ferir ela, então proteja suas ideias, e só mostre pra quem você sabe que vai tratar elas bem. Às vezes existem pessoas maravilhosas e gentis com você que não têm a menor noção de que elas podem ferir suas ideias sem querer. Então você tem que testar as águas primeiro. E talvez você não tenha ninguém pra te apoiar. E aí é melhor você não mostrar mesmo. Você vai ser o seu apoio. Mas eu tinha a Liv, e ela existir agora é definitivamente um fator crucial que me impede de seguir a rota mais fácil e me expor menos. Saber que ela tá lá e apoia o projeto e tá dando o seu melhor me dá coragem de fazer o certo e de dar o meu melhor. Se eu tivesse nisso com qualquer outra pessoa que me apoiasse um pouco menos, por experiência própria, eu sei que esse seria um motivo onde eu pararia de dar 100% de mim e colocaria só 20% de esforço. Não por preguiça, mas por medo de ter o meu coração partido. Eu sou artista, eu sou sensível. Óbvio que ela não sabe disso. E provavelmente não vai saber, porque meus amigos não veem meus vídeos normalmente. Mas eu queria registrar como eu sou grata. Obrigada por todas as vezes que você arrumou minha live, pelos jogos de LOL que você carregou, pela paciência em me explicar como coisas online funcionam, pelas curiosidades esquisitas que sempre me encheram de inspiração, e pela paciência infinita, por rir das minhas piadas ruins, por dó, e agora por ter aceitado iniciar essa jornada nessa Game Jam, nesse primeiro jogo comigo, pra que eu pudesse começar. Te amo, amigue, e espero que a gente faça muita gente sentir o próprio coração bater. E você que tá me vendo, não seja um fofoqueiro de contar pra ela essa parte, que eu morreria de vergonha. Isso é um registro pra mim e pra vocês. E só. Seguindo, hoje eu acabei de definir as temáticas e símbolos que eu quero aplicar nas coisas. Muitos são intuição e associações próprias. Alguns eu estou tentando deixar um pouco mais explícitos porque eu não resisto a trocadilhos, sejam eles de palavras ou rimas visuais. Fazem a minha mente rir como se estivesse fazendo cócegas, só que na minha mente, entende? Não, tudo bem. Dia 20, 21, 22. Eu fiz merda nenhuma. Eu não tenho fim de semana pra mim em casa e eu sempre tenho que resolver problema dos outros. Não porque isso seja planejado, mas que a vida acontece. Na vida de algumas pessoas, as coisas não são como a gente quer. E quanto mais cedo a gente aceita a situação atual e se planeja em torno dela pra um dia poder mudar, mais cedo a gente sai dessa. É realmente um saco ter 3 dias a menos pra realizar os seus sonhos, mas faz parte. Se tudo fosse fácil, que história sem graça seria essa pra se contar? Passei o fim de semana encomendando um bolo sem glúten e lactose porque vai ser aniversário da minha irmã e ela é intolerante. Indo em 8 padarias diferentes, arrumando um chuveiro porque a resistência queimou, negociando quanto que ia custar botar o rejunte dos azulejos que foram colocados na laje porque tinha uma goteira e teve que fazer o teto, ouvindo o pedreiro fazer barulho sem parar, ouvindo os vizinhos fazer barulho sem parar, ouvindo porque um cara fez mansplaining com a minha tia sobre o que era um contrato, e isso fez a pressão dela subir, e ela passou mal porque ela tem 70 anos, e obviamente ela sabe o que é um contrato. E eu também tive que testar todos os monitores antigos do meu tio pra ter certeza que nenhum funcionava. Um funcionava, e levar todos os outros que não funcionavam pra reciclagem. Foi um fim de semana cansativo. Dia 23. Hoje foi aniversário da minha irmã. Eu passei o dia pesquisando melhor e restabelecendo as ideias que eu tinha antes. Decidi descartar a ideia da dislexia, porque é um jogo de meia hora, e
ficar num outro tema, que eu tenho uma relação mais intensa no momento, me pareceu melhor. Então eu mergulhei com tudo no luto. Yay! Comecei a pintar os retratos à mão. Isso porque eu descobri que os meus amigos iam migrar do Discord, porque aparentemente ele não era seguro. E eu não tô com cabeça pra instalar e aprender um programa novo, tendo tão pouco tempo pra concluir o meu objetivo de agora. E eu também não gosto muito de mudanças, ainda mais quando eu tô estressada por causa de um fim de semana horrível e pela morte do meu tio, que aparentemente me deixou uma criação de 250 RAMs na PQP pra resolver. Então, eu não migrei de programa com eles, o que fez eu aceitar que eu ia passar uma boa parte do meu tempo sozinha. Às vezes a gente acha que as coisas ruins são ruins, mas foi esse tempo extra, sem ter com quem procrastinar, que me permitiu reinventar todo o conceito do jogo uma terceira vez, colocando mais uma camada de história nele e tendo mais tempo de pintar minhas aquarelas. Fiz os 3 retratos do personagem principal. Obviamente, tudo isso é um grande spoiler. O que você esperava de um vídeo de bastidores? Passei o dia todo também culpada, porque eu devia ter umas 40 mensagens acumuladas desde dezembro, já que desde então meu tempo livre ficou muito escasso. E é complicado demais administrar todas as esferas da vida de boa. Não sei como tem gente que consegue. Eu me senti culpada por algo que não tinha a ver com o projeto, fez eu pintar bem mais lento nesse dia. Bem, eu tô falando que eu me senti mal com algo externo porque eu decidi que eu ia ocultar o mínimo possível do processo. Principalmente porque eu tô cansada de histórias em que dá tudo certo pro criador de conteúdo, ou que os problemas estão só centrados unicamente em cumprir o objetivo dele e só. Eu sei que não é a aesthetic saber que uma pessoa tava na ou tava com pensamentos ruins, mas me motivaria 30 vezes mais quando eu era adolescente saber que a vida da pessoa que eu admirava não era um conto de fadas e que na verdade ela tava tendo que fazer um malabarismo caótico igual eu e que às vezes as coisas não são suaves, que às vezes as coisas não acontecem numa linha reta e perfeita, que nem os vídeos fazem às vezes parecer. Pelo menos algo que eu investi e que me ajudou a passar por esse momento foi saber que eu tenho amigos de verdade que sabem que se eu não respondo imediatamente não é descaso, porque eles também têm sonhos e a vida deles. Eles entendem como é difícil construir alguma coisa e que às vezes a gente fica atolado em trabalho e compromisso, tentando fazer algo acontecer. De qualquer forma, resolvi não esconder essas coisas daqui, porque às vezes a vida é uma... Às vezes você se sente uma merda e isso atrapalha o seu trabalho. E tá tudo bem. Às vezes você pode fazer coisas legais apesar dos problemas. Seus sonhos são infinitos e de graça. Eles só vão ser limitados pelas sombras se você deixar. Eu não tenho a menor intenção de vencer qualquer coisa, de ser a maior ou a melhor de todos os youtubers, mas eu quero ser melhor pra mim, 1% melhor do que eu fui ontem. Eu quero ver até onde eu posso ir. E claro, nesse tempo todo eu tinha a Liv sendo o maior suporte dessa jornada, pra segurar minha mão e me puxar pra cima. Teve o Lagoshilda também, me apoiando de longe no fim do dia exaustivo, o Grivio pra dar conta da edição do vídeo patrocinado, porque patrocínio é complicado, mas é um ótimo problema, e assim, secretamente, o Luciano também, porque mesmo ele estando em outro time, e eu descobrindo isso hoje, me inspirou e me encheu de determinação, porque uma pessoa com o mesmo objetivo que o meu ia ver o que eu fiz. Ele nem precisa gostar, sabe? Saber que ele vai ver me enche de motivação. Eu odeio essas histórias em que parece que a pessoa lutou sozinha, o gênio solitário, porque isso não acontece na vida real. Assim, a luta pode ser solo, mas tem alguém, sempre tem alguém que dê um suporte crucial, seja fazendo comida, seja dando apoio emocional ou físico, ou não colocando pressão para que a pessoa faça outras coisas, dando cobertura para você poder estudar um pouco mais. São trabalhos invisíveis e pouco valorizados. Então, eu repito, eu não sou um gênio e nem sou incrível por fazer o que eu faço. Eu só tenho muita sorte de ter pessoas maravilhosas ao meu redor que fazem muito trabalho invisível para que eu possa ser o que eu sou. E isso inclui você também, que comenta, dá like ou que vê todos os vídeos silenciosamente. É um gesto que muitos ignoram, mas é isso que me dá poder de verdade de negociar com marcas e conseguir dinheiro para fazer coisas diferentes e doidas, ou só ter liberdade e tranquilidade de ficar doente e descansar tranquila, em vez de ficar com medo de me endividar. Vocês são minha força, são a força de todo artista que vocês decidem acompanhar. Mas eu me perdi. Isso era pra ser algo divertido, certo? Dia 24. Eu decidi que tava com pouco tempo pra decidir meu pseudônimo, porque, como eu falei, eu não queria nenhuma vantagem na Game Jam. Até porque, imagina se eu ganho popularidade contra uma pessoa que acabou de começar, mas que treina há vários anos. Já basta o mundo ser extremamente injusto. Eu não quero contribuir pra frustração de alguém se eu puder evitar. Eu costumava competir em concursos de contos, antologias, pra ver se eu conseguia alguma publicação. E eu nutria um ódio profundo por youtubers literários, porque eles sempre venciam, já que era voto popular. Eu nunca vou querer ser essa pessoa. Dia 25. Hoje eu corri pra ir no cartório autenticar a firma. E quando eu voltei, pintei mais alguns assets. Então, a Liv me falou que ela não ia mais poder participar do projeto por sérios problemas pessoais.
a vida não é um conto de fadas e tá tudo bem. Ela me ajudou bastante só de entrar no jogo, porque se ela não tivesse junto, eu não iria nem me inscrever. De verdade, foi um problema que não tinha como negociar. Ela fez o melhor dela e eu continuo sendo muito grata. Ela me disse que não ia poder às 13h46. Às 16h15, eu baixei o Godot. Seria muito legal eu contar como eu aprendi a programar o que eu precisava em um dia, mas a verdade é que eu fiquei em um estado de paralisia até às 16h38, que é quando eu escrevo isso. Na minha cabeça, parece que passaram horas. Eu deveria continuar fazendo meus assets? Eu deveria tentar programar pra saber se eu seria capaz? Ou eu deveria jogar tudo pro alto e focar em fazer a thumbnail do vídeo da semana? Nesse momento eu tava numa encruzilhada. Eu tinha que escolher entre ter um vídeo na semana ou tentar continuar com o projeto de alguma forma. E eu realmente não sei o que fazer, honestamente. Eu não entrei nisso pra ganhar, mas eu também não entrei com a intenção de desistir. Eu tô apaixonada por essa ideia e eu não quero matar ela tão cedo. Então, eu acabei de encontrar um tutorial que ao todo dá 20 horas de conteúdo. Supondo que eu fosse a pessoa mais inteligente do mundo e o tutorial fosse perfeito e eu não precisasse pausar e eu tivesse todos os assets e diálogos prontos, ainda assim não daria tempo, porque eu só tenho 12 horas. Mandei a mensagem para mais de 20 game devs que eu conhecia e sabia que não iria atrapalhar. Fui dormir triste. Dia 26. Fiz minha última tentativa no Twitter. Ninguém respondeu por 4 horas. Isso é um mau sinal. Geralmente as pessoas me respondem imediatamente porque, né, vantagens de ser uma micro, sub, ínfima, pitica, mini celebridade. As pessoas te respondem. E essa história é pra mostrar como às vezes, mesmo você tentando ser o melhor e fazendo tudo certo, as coisas talvez não funcionem. Não vai ter um final feliz como você esperava e o seu youtuber favorito de infância não vai ver o seu trabalho. Mas pelo menos você aprende coisas muito importantes pra que numa próxima oportunidade você consiga fazer as coisas de uma forma mais consistente e mais forte. E de certa forma foi bom que as coisas não deram certo, pois eu pude passar um tempo a mais com o cachorro do meu tio antes dele ser levado pra um sítio. E é de verdade um sítio, ele não morreu, mas eu não vou mais poder ver ele com a mesma frequência. Foi bom, porque se as coisas tivessem dado certo, eu perderia esse último momento de tranquilidade com ele. E foi assim que eu encarei 3 mortes em um mês. A primeira do meu tio, que me ensinou a resolver quebra-cabeças. A segunda, da possibilidade do meu youtuber favorito de infância ver o meu trabalho. E a terceira, da minha ingenuidade, de pensar que mesmo pela primeira vez não me auto-sabotando e fazendo o meu melhor, as coisas iam automaticamente funcionar. Parte do luto é aceitar as coisas como são. Aceitar a nova realidade que você vive, a nova rotina que você tem que criar. E hoje eu passo a viver em um mundo onde eu sei como não é deixar as coisas importantes pra fazer depois. E isso não tem volta. Pelo menos, agora eu tenho tempo pra pensar no meu nome como dev, ou como futura game dev. Aprender a programar um pouco, aprender a fazer música, meu Deus do céu, que medo. Pra que as coisas dependam exclusivamente de mim. E assim eu vou poder voltar mais forte. Isso não é um adeus, é uma promessa de que eu vou voltar. O que é bem engraçado, porque vocês não fazem a menor ideia de que eu tô prometendo isso pra vocês. E esse áudio só vai sair quando eu tiver um jogo pronto daqui a alguns anos. 2 horas depois da última gravação. É o que eu teria dito! Se o Ariel não tivesse aparecido pra salvar a pátria 4 horas depois da minha postagem. Sim, foi tudo um drama porque não me responderam por 4 horas. Por favor, ignorem o drama. Infelizmente, teve 2 pessoas brilhantes que resolveram comentar da Game Jam. E como era secreto, eu tive que apagar a oferta. Mas se você é programador e realmente quiser uma amizade completamente desinteressada, tamo junto, meu contato tá disponível. Quero trabalhar em muitos jogos, tá? Adoro jogos, quero trabalhar, me chama pra trabalhar, vai ser legal. Mas assim, você tem que trabalhar também. Se você não for trabalhar, não quero trabalhar de graça pra você também, entendeu? Tipo, é uma troca aí, entendeu? Entendeu? Show. Eu quero criar coisas que me inspirem, basicamente. Dia 27 e 28. Passaram voando esses dias. A Game Jam, que eu achava que eu tinha poucas horas pra terminar, foi postergada por problemas técnicos. 2 vezes. Mas eu não vou reclamar da sorte. O Ariel programava como um programador. E eu escrevia como uma galinha. Porque eu digito só com 2 dedos. Porque eu não achei que seria uma habilidade útil quando eu tinha 8 anos. E eu trocava os meus trabalhos de arte pelos trabalhos de aula de informática. Mas de qualquer forma, desenhos atrás de desenhos. Olha quantos desenhos. Tudo feito à mão. Os símbolos, as bordas, as cantoneiras. E depois eu tive que levar pra escanear. O que foi um roubo. Porque R$3 por página escaneada deu R$27. E daí o scan ficou uma merda. E eu tive que retocar. Por sorte, o Krita, o melhor programa de desenho open source gratuito que não dá risco de pegar vírus porque não tem que piratear, e isso não é publi, tem um pincel nativo de emular a aquarela, o que serviu perfeitamente para arrumar pequenos detalhes, e eu tô mostrando aí o antes e o depois de várias coisas. Tava tudo funcionando muito bem. Dia 1º de março, eu acordei no susto, pensando que tinha perdido a memória. Eu faço isso quase todo ano, mas aí eu lembrei que não tem dia 29 e 30 no nosso calendário ridículo. Vocês não acham que o mundo seria melhor
se a gente tivesse 13 meses? Sério, daí todos os meses teriam a mesma quantidade de dias. De qualquer forma, hoje era dia de escrever e finalizar as cenas que tinha que polir, enquanto o Ariel caçava as músicas free to use. Porque, né, já foi um milagre encontrar um programador. Encontrar alguém pra fazer música também, meus deuses. Meu santo espaguete voador. Acabei caçando as músicas e escolhi todas de filmes muito velhos. Foi legal. No fim, eu falei pro Ariel que a gente até poderia fazer um remaster com os puzzles, que foi muito divertido fazer o jogo e seria muito divertido fazer vários puzzles no futuro. E ele me respondeu com isso aqui. 17 de março. No fim, antes de mostrar pra vocês, enquanto eu espero os resultados do concurso, que tá demorando um pouco, eu e o Ariel decidimos polir as coisas. Eu melhorei um pouco a escrita da história, ele corrigiu alguns bugs, eu fiz umas artes extras e a gente implementou um sistema de contagem de afinidade, de qual a resposta que mais se relacionava com determinado personagem seria comentada no final. Elas não interferem no final, que é você que escolhe, mas elas interferem em qual card você vai poder pegar no final, que são esses que eu tô fazendo aqui atrás. Eu tive a ideia de fazer esses cards hoje, mas ainda não contei pro Ariel. Na verdade, era só pra ser uma tela preta informando a sua pontuação. Mas eu acho que ele vai gostar da ideia. 2 hours later. Ele não gostou muito da ideia, a gente tem que debater. Mas falando em outras coisas, eu me questiono, será que se eu não contar pra ela, a Maru da Zona Morta esbarra no meu jogo sem querer? Ela sempre faz vídeos muito legais desses jogos bizarros, seria muito divertido. Também decidi que eu vou criar um e-mail e Instagram pra mim como artista de jogos. Não só pra separar agora da Jen, mas pro resto também. E facilitar futuros trabalhos. O nome vai ser o que eu escolhi pra participar dessa Jen. Acho que agora vocês estão vendo uma exploração dos logos que eu fiz. E eu espero no futuro fazer jogos que vocês realmente gostem. Não só porque gostam de mim, mas que vocês realmente gostem. E embora eu me sinta culpada de vocês terem passado um mês sem vídeo, esse tempo serviu pra eu consolidar esse meu desejo de buscar ser melhor nisso, nessa forma de arte. Eu sempre adorei ver jogos, gostava muito de ver gameplay, gostava de jogar jogos point and click, que era o que o meu computador rodava. Atualmente, eu tô aprendendo a jogar jogos com mecânicas diferentes, e eu acho justo também fazer, porque se é pra gostar de algo, é bom quando a gente se entrega por inteiro, né? Talvez isso não faça muito sentido pra você, mas faz muito sentido pra mim. Claro, essa mentalidade às vezes resulta em um coração partido, mas é melhor um partido e remendado do que nenhum, né? Dia 28 de março. A Game Jam teve muito problema, galera. Muito mesmo. Como eu entrei pela diversão, eu não reclamei de terem problemas com o site no começo. Até porque foi uma vantagem, porque eu tive mais tempo de entregar o jogo. Mas o ADM teve problemas. Todo mundo envolvido parece que teve problemas e não tem previsão de quando as coisas vão se resolver. Eu e o Ariel terminamos o jogo, já tá disponível agora pra jogar pelo itch.io pra quem quiser, de graça. E se eu for desclassificada por contar que eu participei, eu só fico triste, mas eu segurei esse vídeo por muito tempo. E o jogo é realmente de graça, tá? Vai aparecer a opção de doar pro dev, é só clicar em não, bem aqui, e daí você pode jogar em paz. E eu falei com o pessoal da loja também, então eu tô lançando 2 modelos exclusivos de camiseta com eles e um Deco Bag baseado no jogo por 2 meses, que estão muito bonitinhos. O jogo tem puzzle de cor, 6 finais, a gente tá trabalhando num modo daltônico enquanto eu escrevo isso, colocamos itens coletáveis que antes eram só clicáveis para as pessoas verem mais da narrativa, e esse vídeo vai ao ar imediatamente junto ao lançamento. Não tem na Steam, só no itch.io, porque botar um jogo na Steam é muito caro, e eu quero que vocês possam ver essa minha primeira tentativa de graça, sem eu me prejudicar. Espero de coração que gostem da história que eu fiz. E se não gostarem, tudo bem, é só eu continuar tentando. O que importa de verdade agora é que eu vou ter atingido o meu objetivo, caso pelo menos uma pessoa que tá me ouvindo tenha entendido que as coisas podem estar imperfeitas, incompletas, e as coisas podem não dar certo se o seu objetivo não for fazer elas darem certo, e sim tentar o seu melhor, ver até onde você pode ir. Porque se você tá tentando o seu melhor e tá vendo até onde você pode ir, de certa forma você tá atingindo algum sucesso. De certa forma não, você tá atingindo algum sucesso. E depois você tenta de novo, e de novo. E enquanto a sua ideia estiver viva, não é da conta de ninguém como as coisas acontecem. O que importa é você tá feliz em fazer ela existir. E daí você vai melhorando. E claro, no meio dessas loucuras, em um caminho todo torto, você pode acabar ganhando um novo amigo, né? O Ariel nessa história é realmente uma brincadeira meio engraçada do destino. Eu não consigo entender direito como aconteceu, mas eu fico feliz por ter acontecido. Prometo que o meu próximo jogo vai ter uma história mais legal e menos pra baixo, ok? Um grande abraço pra quem precisa e um chute na bunda pra quem precisa também. E bem, era isso que eu tinha pra dizer sobre como foi a experiência de fazer o meu primeiro jogo. Foi uma correria, ele foi upado bugado e o Phelps provavelmente não vai ver, mas no fim eu tô feliz, porque eu realizei mais um sonho. Ah, e joguem o jogo do Luzi e da Dan. Eles eram meus rivais, mas são meus amiguinhos e merecem atenção e carinho também. E eles fizeram um jogo muito legal. E bem, te vejo no próximo vídeo, até mais!
Seguinte, são 5 da manhã do dia 16 de abril de 2026. E eu realmente esperei até agora pra ter certeza de que as votações e os resultados e essas coisas ainda não tinham saído. Faz realmente muito tempo que eu fiz esse jogo e que as coisas foram finalizadas. Como eu não sei quando que tudo vai se resolver, eu decidi que não é justo comigo e com o Ariel a gente ter que esperar tanto tempo pra poder mostrar o que a gente fez pra vocês. Então, mesmo que a gente acabe sendo desclassificado por isso, eu acho que valeu a pena pela experiência. Pra comemorar esse lançamento, eu também tô lançando um desafio que você pode postar em qualquer rede social se você quiser, com a hashtag Desenhando Meu Sonho, porque nesse vídeo eu acho que eu consegui mostrar que, mesmo com percalços, mesmo com coisas, aquele desenho lá do começo, aquele desejo lá do começo, de alguma forma se realizou porque eu não desisti. Então eu acho que seria interessante fazer uma afirmação. Você não precisa nem postar de verdade, mas fazer um registro mesmo pra você do que você quer alcançar atualmente. Também assim, não são tão regras explícitas assim, eu não sei desenhar. Escreve, faz um poema, faz um mood board, uma colagem, mas registra aquilo que você quer alcançar com as suas próprias mãos. Quem sabe daqui a um mês, um ano, 2, às vezes até 10, dependendo do tamanho do sonho, você não consiga. E aí vai ser muito lindo e muito interessante se você tiver salvado esse registro de como as coisas estavam antes, como tudo começou. E eu agradeço do fundo do coração pra todo mundo que me acompanhou nessa jornada. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Dia 17, 21 da noite. Decidiram liberar as votações da Game Jam agora há pouco, depois de 2 meses de espera. 1 hora antes de eu ter programado esse vídeo pra ir ao ar. O que eu deixo de recado final é: não joguem o jogo que tá lá, essa versão tá quebrada. E não votem em mim, o jogo da Jam não merece voto nenhum. Vão e joguem o jogo que tá no Itch.io. Ele sim vale a pena e foi melhorado com o tempo de espera. E é o que eu gostaria que vocês vissem. É o que eu trabalhei nesse tempo e fiz de coração. Agradeço por quem ficou até esse final, depois desses milhares de adendos. Te vejo semana que vem, agora com certeza. Até mais.